que as luzes do Mestre estejam em nossos corações. Vilmo, Cláudia, Anneli, que bom que vocês estão aqui, que bom que seja hoje, que bom que nós possamos estar em um centro espírita. Nós talvez ainda nem saibamos avaliar o quanto é importante ter no meio da comunidade onde nós convivemos a presença de um centro espírita. Um centro espírita é um foco de infinita luz, de infinita bênção. Todas as vezes que nós dirigirmos ao centro espírita, venhamos com um bom espírito e com gratidão na alma, porque é dessas oportunidades que realmente vale a pena. É um foco de luz infinita e que nos serve muito mais do que nós imaginamos, às vezes totalmente indireto. Diretamente quando nós aqui estamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos transformamos, quando nós aprendemos, quando nós recebemos energias, por exemplo, do passe ou de qualquer outra forma. Mas indiretamente é uma presença que esparge luz em todas as direções. E temos para nós a Casa Espírita Mãos Unidas, que abraça a todos nós de forma carinhosa. Começamos com essa imagem que eu achei extremamente interessante se dizer, porque vai fechar com a nossa proposta final. Eu achei que ela expressaria, tanto que eu vou repetir ela lá no final, uma espécie de resumo final desse pensamento. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Sem humildade é impossível ser feliz. Bom, guardamos isso por premissa indispensável para nós fazermos o fechamento depois da nossa fala. Mas o nosso tema é mediunidade. Quando se fala em mediunidade, a primeira coisa que nos vem à mente é aquela famosa pergunta: vocês falam com o espírito lá? Vocês falam com os mortos? Essa pergunta ela é recorrente, por incrível que possa parecer, porque parece que o entendimento das pessoas, de algumas, não generalizemos, mas algumas pessoas expressam dessa forma, e a gente chega a observar rotineiramente, que nós viemos para o centro espírita para conversar com os mortos. Parece que é essa a ideia que se tem de um centro espírita. É só estando presente, frequentando, acompanhando, vendo, percebendo, participando, é que se começa aos poucos desmistificar esse pensamento e começar a perceber que mediunidade é muito mais do que esse contato com os espíritos. Médium é aquele que medeia entre uma concepção e outra, entre um padrão de ideia e outro, entre um mundo e outro. É aquele que serve de intercâmbio, então, com o mundo espiritual. Mas mediunidade se refere a essa faculdade humana de todos os seres, é intrínseco ao ser humano a presença da mediunidade. Nós vamos chamar de médium aquele que terá essa faculdade mais própria. Por exemplo, alguém de vocês é cantor? Acho que não estou vendo nenhum cantor, pelo menos ninguém se manifestou. Mas você sabe cantar. Eu sei. Calma, não vou cantar, fiquem tranquilos. Mas, por exemplo, cantar é uma faculdade humana, é uma coisa intrínseca do ser humano. Alguns cantam melhor, mais propriamente. Alguns têm a mediunidade melhor, mais pronto. Esse nós vamos classificá-los como médium, porque tem essa faculdade mais eficiente, mais aberta, mais pronta. Mas nós somos espíritos que estamos encarnados. Isso é líquido e certo.
Então o contato da nossa alma com aquelas almas que estão no mundo espiritual é perfeitamente normal. E na grande maioria das vezes nós não nos damos por conta de que isso está acontecendo conosco. Mas, convenhamos, mediunidade é a faculdade de fazer esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Está nesse livro, que aliás temos um exemplar ali ainda, só um, mas tem. No seu item 16, nas veredas da mediunidade, nós simplificamos o título, mas obedecemos ao capítulo, que ali desenvolve mais ou menos desta forma: a mediunidade corresponde a bendito instrumento para a felicidade e a redenção. Bendito instrumento para a felicidade e a redenção. Isso aqui é uma premissa indispensável para nós começarmos a compreender a função da mediunidade para a humanidade. Já não é necessariamente para mim, para o indivíduo, mas como é que ela funciona? Para que ela serve? Porque ainda temos a concepção de que, infelizmente, ela às vezes parece para alguns ser motivo de sofrimento e de aflição. Mas, vejamos, ela será instrumento para a felicidade e para a redenção quando bem conduzida. Quando bem conduzida. Quando nós fizermos dela aquilo que nós precisamos para a nossa evolução como seres espirituais encarnados no nosso processo evolutivo. Mas será motivo de sofrimento e aflição quando mal conduzida. Quando nós não sabemos de que se trata, o que é, o que fazer, o que ela comporta, aí sim, ela deverá ser motivo de sofrimento e aflição. Porque ela estará mal conduzida. Mal conduzida quer dizer, conduzida de mal intencionada a não saber o que fazer, que a princípio alcança quase todos nós. Porque nós não entendemos o que é a mediunidade. Nós não sabemos, não queremos nem saber, porque parece que vai me arrumar um compromisso com um outro mundo que eu não quero nem notícia. E aí nós deixamos de lado, nós queremos nos afastar dela, dessa faculdade, desse fato. Aí ela passa a ser, pela ignorância, pela falta de conhecimento, motivo de aflição. Mas quando bem conduzida, para que ela siga o projeto espiritual que nós, às vezes, na grande maioria das vezes, se não todas, concordamos antes de reencarnar, de fazer dessa faculdade o nosso caminho de evolução espiritual, ou às vezes de conserto. Não vamos imaginar que toda a mediunidade ela é missionária. Existe aquelas que nos serve de motivos de correções, de expiação. Quando mal conduzida num outro momento, ou quando temas, assuntos, fatos que nos envolvem espiritualmente, mal conduzidos, vêm agora como médium para acordar-se para essa nova realidade ou para corrigir aqueles erros que nós deixamos no passado. Essa fala é de Camilo, espírito que, através do Divaldo, do Raul Teixeira, perdoe, através do Raul Teixeira, nos tem trazido alguns livros que simplesmente são magníficos. Aquela fala anterior ali que nós citamos. Voltando para nós visualizar, assinado Camilo Espírito, via Raul Teixeira. Kardec nos orienta, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz este alerta, que é, na verdade, um grande ensinamento, nos chamando a atenção de que a mediunidade, por ser uma faculdade eminentemente espiritual, e que, na sua grande maioria das vezes, tem a função de nos acordar para a realidade espiritual e nos conduzir na nossa evolução, ela é uma coisa santa, que deve ser praticada
santamente, religiosamente. Olha o nível de compromisso que Allan Kardec, ou que os espíritos de Allan Kardec, nos delegam. A mediunidade é coisa santa, que deve ser conduzida santamente, religiosamente. É dos assuntos mais caros para nós como seres espirituais. Não é algo que se possa brincar, jogar, fazer pouco caso, brincar. Não. Porque quando nós erramos na mediunidade, na condução dessa faculdade, nós estamos praticando um erro eminentemente espiritual. E o que é que sobrevive depois da morte? O espírito, que vai, portanto, com essa carga de ter mal conduzido uma faculdade eminentemente espiritual. Mediunidade é coisa santa. Portanto, nós outros que tenhamos em qualquer grau, conduzamos-la santamente, religiosamente. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A experiência mediúnica consiste em uma verdadeira sala de aula interexistencial. Como dizia, é esse que medeia entre um mundo e outro. Então, a nossa sala mediúnica, que fica aqui depois dessa parede, na outra sala ali, por exemplo, ali se constitui numa espécie de sala de aula interexistencial, em que se unem seres do outro mundo, do mundo dos espíritos, com nós outros aqui deste. Então a mediunidade faz essa ligação de nós com o mundo espiritual. Quando esses nossos amigos da espiritualidade vêm de alguma forma, através do sonho, por exemplo, nos fazer algum contato, ou, diria melhor, que é o caso da Cláudia, que depois de sonhar, guardar a lembrança de que sonhou com aquela pessoa, que eu estava por lhe perguntar, como é que tu sabe que é ele, se tu nasceste depois que ele desencarnou? Mas depois nós conversamos sobre isso. Ou seja, quando nós sonhamos com alguém e nos lembramos depois que tivemos esse contato, é porque ele existe e a espiritualidade concordou em nos deixar essa memória para que a gente reverencie essa memória, este fato. E é por ali, na grande maioria da nossa humanidade, através do sonho, que nós tomamos os nossos melhores contatos com a espiritualidade. Porque, como dizia antes, a grande maioria de nós não somos médiuns. Não, nós temos mediunidade. A faculdade é intrínseca do ser humano, mas nós não somos médium porque não há esse intercâmbio através de todos nós, pelo menos não. Mas através do sonho é o ponto de contato nosso com a espiritualidade. E quando fica na nossa memória, ou porque é muito importante para mim, ou porque a espiritualidade concordou em fazer eu me dar por conta de que tive esse contato com alguém que estava ao outro lado. E com isso aprender que existe o outro lado. Ali está a prova. Aquela criatura não morreu. E tanto que ela vem estar comigo através do sonho. Que é uma forma de mediunidade também, porque é trazer do outro mundo para o nosso uma mensagem, por exemplo. Ocorre também valiosa troca de informação, valiosíssima troca de informação, de como estão esses que partiram, de o que eles precisam, o que eles anseiam, e nós mandamos para eles as nossas mensagens, os nossos rogos, as nossas ansiedades, as nossas alegrias, as nossas orações. Por isso que é uma sala de interexistencial, porque é o mundo de lá com o mundo de lá, no mesmo ambiente, fazendo uma mesma coisa, é uma coexistência dos dois planos.
E ocorre, então, essa troca de informação, verdadeira tertúlia na sociedade espírita. Verdadeira tertúlia. Isso é uma tertúlia. Porque há alguém que passa uma mensagem e outros participam de alguma forma. Verdadeira tertúlia, porque ali eles falam conosco, nós falamos com eles de alguma forma. Se não em diálogo, como as pessoas imaginam alguém discutindo com outro do outro mundo, não. Às vezes é via pensamento, via mensagem mental. Agora, nesse momento, nós podemos estar em pleno exercício da mediunidade, porque nós acalmamos-nos, serenamos, e a espiritualidade sente uma certa facilidade de intuir-nos. Isso é mediunidade. Aí acontece essa verdadeira tertúlia na sociedade espírita. A vivência mediúnica equilibrada com o espírito de renúncia educa o médium. Por isso a grande necessidade e a importância da orientação que se faz no centro espírita para que a mediunidade seja orientada pelo centro espírita. Veja que eu troquei a expressão, eu disse seja orientada pelo centro espírita. Eu não disse que ela seja exercitada única e exclusivamente aqui, porque senão a maior parte da humanidade não tem contato ainda com o centro espírita, e são médiums. Esse que não tem contato, não é espírita, não participa e é médium, como é que ele faz? Vai no centro espírita buscar orientação, aprender o que quer que se deve fazer, mas como espíritas nós orientamos, venha para o centro espírita para educar-se como médium. Então, para um exercício equilibrado da mediunidade, com espírito de renúncia, isso força que nós eduquemo-nos. Existe a expressão educar a mediunidade. Não existe educar a mediunidade. A mediunidade é, bom, a não ser que você eduque a sua capacidade de cantar. Também sim. O que é que se faz na questão da mediunidade? Você é médico, pronto. Ou é ou não é. Você pode ampliar a possibilidade com um estado de espírito adequado para que isso aconteça. Mas, na verdade, não se educa a mediunidade, educa-se o médium, a pessoa, eu, me educando, me evangelizando, me fazendo melhor, eu vou ter um melhor aproveitamento do exercício da mediunidade. Notará que tudo ocorre dentro das normas divinas. Ao estudar a mediunidade, nós vamos notar que tudo acontece dentro das leis divinas. Inclusive entraria ali a análise e um pouco de observação para nós pensarmos bem as questões envolvendo a mediunidade mal conduzida. Acontece que a pessoa acaba num processo obsessivo, doente, com desequilíbrios. Mesmo esse estará dentro das leis divinas, das leis de causa e efeito, que é dentro das leis divinas. Mas, ao estudar a mediunidade, nós chegaremos a esta conclusão. Ocorre tudo dentro das leis divinas, conforme está lá no Código Penal da Vida Futura, que nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, lá no seu capítulo 7. Decorei em casa para poder deixar aqui e dizer para vocês, assim como se eu soubesse aonde que está. No capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, tem esse subtítulo, o Código Penal da Vida Futura. E aí nós vamos olhar lá esses itens que estão guardados no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. E aqui nós vamos fazer um exercício de compreensão com Allan Kardec, que usou a expressão penal. Penal vem de pena. Pena é uma imposição por um erro. Nós sabemos que Deus não pune. A própria doutrina nos ensina, os próprios espíritos nos ensinam que Deus não pune. Mas, para que nós compreendamos, ele ainda manteve o termo pena, Código Penal da Vida Futura.
Deus jamais deserta seus filhos. Então, se nós temos problemas, que seja da mediunidade ou de qualquer outra ordem, nos lembremos disso. Deus não deserta. Quem abandona, quem esquece, quem deixa de lado, somos nós. Deus nunca abandona. Nem aquele que nós imaginarmos como a pior entidade que nós possamos imaginar na história da humanidade. Deus o ama tanto quanto todo e qualquer outro dos seus filhos. Deus não deserta, mas também não anue com o erro. Prestemos atenção. Se nós errarmos, a questão é nossa. Não é culpa de Deus. Nós podemos estar plantando dentro da lei de causa e efeito os nossos problemas. Porque Deus não anui com o erro. Pode até concordar com o nosso sofrimento, porque sabe que Ele será a corrigenda que nós precisamos para tratar de acertar o passo um pouquinho mais adiante. Os bons espíritos nunca deixam de apontar o caminho do bem como o único capaz de conduzir à felicidade. O único caminho para sermos realmente felizes é a prática do bem. É a prática do bem. É nos enfileirarmos na prática do bem. É quando o bem se torna natural na nossa vida, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas. É quando nós deixamos de fazer o bem pensando nas suas consequências. Ganhar pontos. Eu uso muito aquela expressão, ainda ontem eu estava ouvindo aquela expressão, ganhar pontos com Jesus, perder pontos com Jesus. Jesus não precisa dos nossos pontos, nós é que precisamos acertar o passo, trilhar o caminho do bem, mas do bem, e não desse bem que nós fazemos pensando nas consequências mais adiante, mas o bem pelo bem. Porque agora eu sou do bem. Aí sim, a coisa começa a mudar um pouco de figura. Porque o bem se torna natural nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. É neste circuito de exercícios de doação orgânicas e fluídicas, o médium tem que estar preparado para isso aqui. Ele vai perder energias orgânicas e fluídicas, de seus próprios fluidos, né? Que o medianeiro encontra vasto material de estudo. A importância de saber o que está fazendo com a mediunidade, para que tenha entendimento de como recuperar, porque é possível recuperar sim todas essas perdas orgânicas e fluídicas que ele vai ter no exercício da mediunidade. O médium passista, por exemplo, da onde ele tira? Porque quando nós recebemos o passe, nós recebemos energias humanas e espirituais, que vêm da espiritualidade, mas o médium também tem que dar de si. E tanto que nem todos os nossos trabalhadores são passistas. Por quê? Porque o passista é aquele que tem a habilidade, a capacidade, a condição de doar fluidos de si, da sua energia vital. Mas a grande parte, convenhamos, nós sabemos disso, e podemos dizê-lo por experiência, não é assim? A grande maior energia que se recebe na câmara de passe vem da espiritualidade. Mas fiquemos tranquilos, porque o médium também, ele já aprendeu, e isso é uma premissa para ser médium passista espírita, se recompor. E ele se recompõe de duas maneiras. Primeiro, pela disciplina sentimental, moral, pela própria disciplina, pela oração, pela prece, pelo espírito elevado, pela autoiluminação. Mas fundamentalmente porque está num ambiente pleno de energias positivas da espiritualidade. Então a espiritualidade já trata de recompor esse médium para que ele saia daqui bem e concorde em voltar a semana que vem fazer passe de novo. Simples assim. No exercício de busca dos tesouros do coração, nas veredas da mediunidade, ouviremos o chamado de Jesus que nos diz, quando ele chamou Lázaro o morto entre aspas, porque se ele estivesse morto não teria como
estava quase, vamos dizer assim, quando ele chama Lázaro de volta para a vida. Mas vamos deixar o Lázaro morto, para não tocar na questão lá do Evangelho. O Evangelho nos conta que Lázaro estava morto e Jesus o chamou para a vida de novo. E como ele disse, acorda Lázaro, vem para fora. São chamados extremamente interessantes. Nós poderíamos ampliar o entendimento de umas milhões de formas importantes, interessantes, esse chamamento. Acorda, vem para fora. Se nós fôssemos egoístas, e não somos, e alguém dizer para nós, acorde e vem para fora, ele estaria dizendo certo, para nós sairmos desse fechado que nós somos em nós mesmos e acordar-se para a vida. Mas o exercício de busca dos tesouros do coração nas veredas da mediunidade, lá nas veredas da mediunidade, ouviremos o chamado de Jesus. Acorda, vem para fora. Da mesma maneira podemos dizer também, desperta, médium. Serve de servir, seja um servidor do teu próximo, de ti mesmo, do teu meio. A caridade espera a tua cota de participação a fim de diminuir a dor e o abandono do nosso mundo, ainda existente no nosso mundo. Este é o chamamento da doutrina espírita para nós que aqui estamos hoje, encarnados e desencarnados. Acorda, desperta, médium, vamos servir, vamos fazer da nossa mediunidade um meio de atender às dores humanas, o abandono, para que a humanidade floresça e comece a encontrar-se, comece a entender por que nós temos que estar aqui na condição humana e qual é o nosso destino. E a mediunidade tem uma função enorme e muito importante nesta tarefa, despertando assim para os compromissos iluminativos da mediunidade com Jesus. E aqui eu acentuei bem, grifei bem a expressão mediunidade com Jesus. É a mediunidade espírita, essencialmente espírita, será necessariamente iluminada pelo Evangelho de Jesus, iluminada pelo modelo e guia que nos serve, porque ele era um médium por excelência, como citamos há 3, 4 falas atrás que fizemos, médium por excelência. Jesus, como médium, também é o nosso modelo e guia. Se nós pensássemos exclusivamente especificamente nesse padrão de ideia, com relação à mediunidade, nós podemos dizer sim, que ele é o nosso modelo e guia, como médium. Portanto, toda e qualquer tarefa mediúnica terá que ser necessariamente iluminada por Jesus, pelo modelo e guia de todo e qualquer médium. Porque todo aquele que infelizmente vai fazer o seu exercício sem essas luzes, dificilmente vai fazer corretamente. E se estiver fazendo corretamente, ela está dentro desse padrão. Porque a mediunidade tem esta função na humanidade: acordar o ser humano para a sua realidade espiritual, para o mundo dos espíritos e para si próprio como espírito em evolução. Em O Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns se configura como o mais lúcido e completo tratado de orientação. É um livro especificamente para nos dizer o que é e como é a mediunidade, como ela pode ser um problema para nós e como utilizá-la para resolver os nossos problemas de ordem espiritual e de contato com o mundo espiritual. É uma espécie de aula indispensável para quem quer fazer contato com a espiritualidade. E tanto que nós temos exemplos vivos disso, pessoas que não são espíritas, não estão no centro espírita e estão estudando o Livro dos Médiuns para bem exercitar o seu processo de intercâmbio com a espiritualidade. É o mais perfeito e mais completo
orientador da mediunidade que nós conhecemos. Exaltando o devotamento e o desinteresse com os quais o Espiritismo deve ser pesquisado e vivenciado. Necessariamente, por sermos espíritas, vamos ter que estudá-lo com afinco e responsabilidade. Ainda no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns nos oferece vasto espaço para refletirmos sobre o verdadeiro sentido da tarefa mediúnica. É vasto o material para nós corrigirmos e saber o que e como fazer. Tenhamos mediunidade aflorada ou não, sempre é muito importante esse conhecimento. Sempre será muito importante esse conhecimento. Ainda no Livro dos Médiuns, nos ensina Allan Kardec: o verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer. O verdadeiro espírita jamais vai deixar o bem por fazer. Aí está a sua missão, fazer o bem. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará a sua verdadeira satisfação, a alegria da vida. Necessariamente do bom espírita será fazer o bem e nunca perder a oportunidade de praticá-lo da melhor e mais completa forma que se fizer possível. Vamos pensar com muito carinho na possibilidade de nós entendermos melhor sobre a mediunidade e até na possibilidade de fazer esse exercício de correção que precisarmos fazer sobre essa faculdade tão importante da humanidade, como disse anteriormente e repito, intrínseca do ser humano, mas que será médium aquele que intercambia de uma forma mais fácil e eficiente, mas presente em todos nós. Que Deus abençoe a nossa mediunidade e que ela possa se fazer extremamente produtiva. Para isso nós precisamos nos educar, nos conhecer. O autoconhecimento, conhecer-se. Aqui está a chave do segredo. Porque não haverá felicidade, não haverá o bem, não haverá possibilidade enquanto nós não nos revestirmos do espírito de humildade. Essa virtude tão necessária. Até para ser médium nós precisamos ter um mínimo de humildade. E eu diria que um mínimo de humildade não chega. Não chega. Se você quer ser um bom médium e manter-se como um bom médium, daqui até o fim da caminhada, você precisará necessariamente do espírito de humildade. Mesmo porque se você não tiver a humildade como característica, bem provavelmente vai mal conduzir essa faculdade que é tão importante para nós como seres humanos. Nos unamos em prece. Prece de irradiação. Mentalizemos a presença amiga do querido Mestre Jesus junto a nós, preenchendo esse nosso ambiente de muita luz e muita paz. Que Deus, no seu amor infinito, nos fortaleça na fé e na esperança, nos indicando, nos mostrando um bom caminho da humildade, da eficiência, da paz. Que essas energias permaneçam em nossos corações em todos os momentos e possa expandir-se até os nossos lares, a todos que nos aguardam, que convivem conosco, aos nossos vizinhos indistintamente. Possa se expandir às casas de assistência de qualquer ordem, aos presídios, aos hospitais, enfim, onde houver uma alma em desalinho, em desconforto, ali esteja a presença amiga dos nossos corações, vibrando na paz, na fé e na esperança. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.